Gente, tudo bem? Estou fazendo uma live aqui hoje com vocês, assim, meio que. Não é no improviso, porque eu conversei com a pessoa, né? Que eu conversei com o meu convidado ontem, mas não tivemos muito tempo para divulgar, porque a vida aqui tá meio corrida e ontem também teve Oscar, então foi aquela situação assim: meu Deus, o que tá acontecendo, né? Tantas coisas acontecendo. E é engraçado que toda vez que eu vejo o Oscar, que eu assisto o Oscar, eu fico mais impressionada com os absurdos que acontecem na cerimônia. Mas enfim, o ano passado aconteceu muitas coisas, eu fiz vídeo do YouTube, esse ano eu não fiz vídeo do YouTube ainda, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as situações do Oscar e suas façanhas, né? Porque eles adoram aprontar um pouco. E vamos falar também sobre literatura, vamos falar sobre cinema, roteiro, a importância do escritor e por aí vai. Meu convidado já chegou, ele é um diretor super renomado no Brasil, está lançando um filme esse mês no Brasil também, Agonia. É o Luiz César Rangel, vou chamar ele aqui agora para conversar, bater um bate-papo comigo. A gente vai falar um literatura, vai ser sobre cinema, vai ser sobre o Oscar também. A gente já conversou um pouquinho ontem à noite, depois do resultado. Fizemos história? Sim, fizemos história, mas eu acho que a gente poderia ter feito um Oi, pouco boa mais, né? Tudo noite. bem, Tudo Rangel? bom? Tudo certinho. Tá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você consegue me Maravilha. ouvir também? 100%. Que bom. Bom, eu tava falando um pouquinho aqui que a gente tava que a gente ia falar um pouquinho sobre um pouquinho de cada coisa, mas é muita coisa, né? É. Bom, tu tem hora para sair? Não. Eu também não, então vamos embora. Então vamos embora, ficar 4 horas de live aqui. Vamos embora. Não, eu já trouxe até o carregador do celular para perto. Eu disse, qualquer coisa eu só coloco carregar e tá tudo certo. Mas É, então, Rangel, como é que tá tudo por aí depois de tudo que aconteceu ontem? Porque ontem foi um dia um tanto quanto inusitado, vamos dizer assim, né? olha, eu tô chorando desde ontem, pra te falar a verdade. Meu Deus. Sabe? Não tenho a mínima vergonha em assumir isso, dizer isso. Eu nunca vivenciei a minha vida inteira o que eu estou vivenciando desde ontem. Eu tenho 52 anos de idade, né? Eu já vi várias vezes o Brasil ir para o Oscar com o Luiz Carlos Barreto, com o que é isso, companheiro, com o Quatrilho, né? Vi o Babenco com o Beijo da Mulher-Aranha. E, enfim, a gente várias vezes está permeando, né? A gente vai e volta sempre de mãos vazias. E o que eu vi ontem nunca aconteceu em nenhuma das vezes que o Brasil concorreu. Sim, Nunca essa campanha do Oscar atingiu nós aqui no Brasil. Você viveu aqui, você sabe disso. sim. A gente nunca televisionou em praças públicas, dentro de restaurantes, com telões nas paredes dos prédios, como foi feito ontem. O carnaval parou para se assistir à premiação. Sim. As pessoas estavam vestidas de foliões na rua e pararam para assistirem. As pessoas estavam fantasiadas e olhando para a TV, não para ver um desfile de escola de samba, não para assistir um show, mas para acompanhar ao vivo a cerimônia do Oscar. Eu nunca vi isso a minha vida inteira. Parecia que era uma torcida, uma verdadeira torcida de Copa do Mundo. E até pessoas que estão em situações, digamos, eu detesto o termo polarização, porque nós não temos polarização no Brasil, isso é uma mentira. Quando você chamar de polarização, é quando você tem dois polos brigando um com o outro. Nós Certo. não temos no Brasil hoje dois polos, nós temos no Brasil um grupo de débeis mentais, raivosos, extremistas, que estão batendo a tordo e à direita, enquanto o outro lado tenta trabalhar todos os dias e manter o processo democrático respeitando a lei dentro do país. Sim. Polarização é se você tivesse os dois lados inflamados e brigando. Então, assim, eu não concordo com esse termo polarização, mas mesmo assim, com todo esse clima, as pessoas se uniram ontem e torceram ontem. Então,
Deixa eu me segurar que eu me emociono, só de lembrar. Em 8 anos, eu acho que eu nunca tive tanto orgulho de ser brasileiro quanto eu tive ontem. A gente fez Não, história ontem. não querendo criar um demérito a outras formas de expressões. Eu, particularmente, não gosto de futebol. Não gosto, sabe? Eu também não entendo muito, não, sinceramente. Eu sou um carioca que não gosta de futebol, eu sou um carioca que não gosta de carnaval. Então, não quero criar nenhum demérito a nenhum outro tipo de expressão. Mas, tirando a distração de uma torcida num jogo em busca de um gol, o que o futebol traz de reflexão, de registro histórico para quem assiste? Sabe? Tirando esse momento da adrenalina de oh, meu time ganhou, não sei o que o futebol deixa de registro, uma partida de futebol deixa de registro de uma mensagem, de uma história, de uma reflexão, Uhum. de algo que tem que ser dito? Nada. E o cinema não. O cinema ele deixa uma obra, Ele deixa ele sua deixa marca, né? algo exatamente que daqui a 50 anos está lá, né? E a gente ter a oportunidade de ver esse tipo de trabalho que tem apenas o compromisso artístico, e as pessoas confundem muito arte, cultura e entretenimento. São três coisas paralelas que podem se unificar, mas você pegar algo que não é de fato entretenimento, mas que se baseia simplesmente no alicerce cultural, através de uma expressão artística, e as pessoas das mais diversas raças, religiões, níveis econômicos, sociais diferentes estarem todos focados naquilo. Então, pela primeira vez, eu agradeci a Deus por ter escolhido a profissão que eu tenho. Foi Pela emocionante primeira ontem. vez, pela primeira vez eu tive um real orgulho do que eu faço. É. Desculpa quem estiver assistindo, mas pela primeira vez eu pude presenciar uma classe, uma categoria que sofre todos os tipos de ataque nos últimos 8 anos, que sofre com todas as desinformações e fake news relacionadas a leis de incentivo, relacionadas a editais. As pessoas chegam a nos xingarem na rua devido à desinformação que é feita com os artistas no Brasil. E a gente vê ontem que nós ainda conseguimos ser amados. O que me chamou Então, muita atenção é que assim foi de norte a sul, de leste a oeste, o povo se uniu. a E transmissão ontem, eu não sei se você obviamente estava assistindo aí nos Estados Unidos, não sim, sei se você estava com acesso à Globo Internacional. eu assisti daqui mesmo, eu assisti pela EBC, né? Então eu É, acompanhei desde o início do Tapete Vermelho, as entrevistas e tudo até o final. ontem a Globo fazia uma transmissão, sabe, Beatriz, que era típica e a Copa do Mundo. Agora nós estamos em Belo Horizonte, cortava, aí mostrava em Belo Horizonte as pessoas na rua, nos bares, com tela, com TV, com projeção na parede, e gritando, e com a máscara da Fernanda Torres. O pessoal fez uma máscara da Fernanda Sim, Torres, aqui também tinha essa máscara. Meu Deus, e todo mundo pegou cruzava. a máscara. Aí agora vamos direto agora para São Paulo. Em São Paulo também aquela coisa toda. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Agora a gente vai para Curitiba. E estava o Brasil todo, por causa de um filme, por causa do cinema, sabe? Então, pela primeira vez, eu tenho 36 anos de carreira artística e 26 como diretor de cinema. Pela primeira vez, eu disse para mim que eu escolhi o caminho certo. Porque durante todos esses anos, a cada dificuldade, a cada obstáculo, a cada crítica,
a cada momento que às vezes você é obrigado a abrir mão de um projeto por não ser viável, eu me questionava, gente, será que eu escolhi a profissão certa? Será que não dá tempo ainda de mudar para outra coisa, mas eu não consigo mudar porque eu amo isso, Uhum. né? Eu já tentei parar e adoeci quando eu Eu tentei sei. parar, entendeu? Então, né, eu amo isso, mas eu sofro tanto com isso. Pela primeira vez, vale a pena. Ai, mas é o Walter Salles. O Walter Salles é o terceiro cineasta mais rico do mundo. Ele é herdeiro do Unibanco e da siderurgia. A fortuna pessoal dele é de 22 bilhões de dólares. Que bom, que bom. Porque se um homem desse não fizer cinema, ninguém mais faz. É verdade. Quem dera que cada bilionário desse planeta fosse um cineasta. Que bom. Ao invés de botar carro que está matando as pessoas e querer mandar no país dos outros. Quem dera que cada bilionário tivesse voltado para deixar o audiovisual, fomentando cultura, levando a sua nação para outros povos, abrindo caminho para outros menores que também exercem aquela profissão, sabe? Óbvio que eu tive a decepção, como todo mundo, na hora da premiação de melhor atriz, né? A premiação de melhor atriz no Oscar foi uma coisa surreal. Parece que eles quiseram repetir o argumento do filme A Substância. Todo mundo tá falando isso. Vamos trocar mulheres lindas, poderosas, talentosas, maduras, por uma ninfeta que não tem nada ainda de bagagem, pode ser uma grande atriz um dia, né? Mas vamos mostrar que o argumento do filme A Substância é real. Infelizmente, né, foi o que aconteceu. Porque se a Fernanda Torres ela perde para Demi Moore, dá para aceitar. Porque a Demi Moore fez um trabalho incrível. A Demi Moore é uma atriz monstruosa. E na Substância ela está assustadora. Apesar de todos os artifícios e auxílios que ela teve, técnicos, para poder fazer o personagem. Enquanto a Fernanda Torres fez um personagem raiz, na Uhum. raça, osso, né? É Na bem pura extremo as duas, né, interpretação. na verdade, se a gente for parar pra ver, né? Exatamente. Mas se ela perde para Demi Moore, dá para aceitar. Agora, as duas perderem para essa garota, desculpa, gente. Como profissional, não estou falando como fã, não. Como profissional, eu não consigo entender. Não dá para aceitar. Eu vou te falar que tem muitos burburinhos surgindo aqui. Até a própria Demi Moore falou que quem merecia era a Fernanda. Enfim, é complicado, assim. Quando saiu os nomes, eu disse, gente, eu não tô acreditando. Sabe quando tu tá no estado de êxtase, sabendo que o Brasil tinha ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro, que já é muita coisa, né? A gente sabe da O melhor, o importância, a melhor filme, o história que melhor é, né? filme. Porque se ele é o melhor filme, mesmo sendo estrangeiro, é porque ele tem a melhor produção, o melhor roteiro, o melhor diretor, a melhor atriz, os melhores atores, a melhor montagem, a melhor fotografia, senão ele não seria o melhor filme. Sim, Então ele já tem. O prêmio dela como melhor atriz já está embutido nisso. sim. Né? Mas ia ser legal, né? Se ela Yeah. tivesse ganho. Agora, quando saiu o nome, eu disse, sério que eu tô ouvindo isso? Eu disse, eu não tô conseguindo acreditar. E eu fiquei assim num estado de choque, daí a menina entrou, eu olhei pra minha mãe que tava do lado, e a minha mãe já levantando, que a mãe tinha ficado meio indignada, sabe como é que é escorpião, né? A mãe já tinha ficado meio assim, ó, assim, eu vou sair daqui. Aí eu disse, mas vem cá, eles não trocaram envelope? Porque teve em 2017 que trocaram envelope, lembra no final? Que foi que chamaram La La Land, na verdade era Moonlight. Eu achei que eles tinham trocado envelope de novo. Eu disse, vem cá. Ninguém trocou o envelope, daí ela começou a falar o discurso dela e ninguém foi lá para trocar o envelope. Eu disse, gente, é verdade, eu não tô acreditando. Chegou uma hora que eu não acreditei, eu disse, meu Deus. E ninguém tá acreditando, porque eu acho assim, pelo que se falou muito, eu achei que seria ou a Demi Moore ou a Fernanda, como a gente já tinha conversado. Sim. E, na verdade, muita gente, até mesmo as atrizes, achavam que ia ser a Fernanda, porque a Fernanda foi muito bem cotada, a A Fernanda foi Fernanda muito elogiada. achava que
a Fernanda achava que ia ser Demi Moore e a Demi Moore achava que ia ser Fernanda. A verdade era essa. A Tava uma. verdade era essa. Eu Eu acho acho que que estava uma torcendo pela outra. A eu verdade acho. era essa. É. Sabe? Que não deixa de ser uma coisa linda de se ver. Essa Sim, generosidade, né? sim. Essa humildade mútua das duas, né? Mas, gente, a única coisa que eu digo que agora faça um bom proveito disso. Ela tem Se que saber faltar usar o prêmio alguma que ela, coisa. que ela teve, né? Que ela ganhou, né? Ela tem que saber É. usar esse Não, negócio. não. O Celton já está aí nos Estados Unidos fazendo Anaconda 2. Uhum. A carreira internacional dos atores está garantida. Quando eu digo faça um bom proveito, eu digo o nosso meio cinematográfico no Brasil. Saiba agora cobrar, saiba agora mostrar, tá? Nós passamos no vestibular agora. É o A que foi gente falar. já chegou a hora de ganhar o carro de presente. A gente entrou na faculdade, entendeu? Se faltava alguma coisa para o Brasil provar que ele possui um dos melhores cinemas do mundo, essa coisa não falta mais. Então que agora se faça bom proveito disso. É. Saiba se impor através disso. Saiba cobrar através disso. E saiba, óbvio, fazer valer isso. Porque também não é se debruçar sobre, né, sobre o resultado e treinar para quê se a gente já sabe o que vai fazer. Não. É agora correr para o próximo. É. Né? Agora a gente tem que ir para o próximo. A É. gente provou que consegue, eles já sabem que a gente existe, eles já reconheceram a nossa existência, né? Nós voltamos com a estatueta para casa, agora é hora da gente correr atrás de outras, como tem que se correr todos os anos, né? É. E E você, eu o quê? Falo. o que tu achou? Me conta como é que estava aí. Assim, tava muito tumultuado. Sempre, eu moro assim uma quadra e meia do Oscar, né? Então, assim, para mim é uma é muito tráfico, né? Muito movimento, muitas ruas fechadas, né? Por por semanas, né? Esse ano foi 2 semanas com tudo fechado praticamente. Segurança, todo o É, aparato. toda uma situação assim, e, né, e quando assim, quando chega as estatuetas, assim, os 48 horas antes da cerimônia, eles começam a trazer as estatuetas pro teatro, né? Então, assim, eles aumentam muito mais a estatueta e ninguém entra. Só pessoas que têm credencial, jornalistas específicos e depois o pessoal que vai para a cerimônia. Só que assim, tava muito, assim, na expectativa mesmo da Fernanda ganhar. Muita gente ao redor da minha casa que ama o Brasil estava assistindo, estava esperando. Quando o Brasil ganhou, Tu viu o grito antes de dar o resultado? Gente, quando eu vi... Tinha muito brasileiro ali dentro ontem. muito Né? brasileiro. E assim, a gente conseguiu ver também que quando foi o anúncio, né, que a Penélope Cruz, que estava linda também, é, falou, eu vi, assim, a gente conseguiu ver a alegria dela pelo Brasil ter ganhado e a alegria da plateia também, porque muita gente queria que o Brasil tivesse ganhado, muita gente queria que o Brasil tivesse ganhado, sabe? Então, assim, O próprio Guilherme Del Toro sim, ele, publicou no Twitter dele, né? Walter ganhou, Brasil ganhou. entendeu? Até Então, o próprio assim, Guilherme Del Toro. muita gente ao meu redor começou a gritar, começou a fazer festa. Só que depois veio a decepção também, porque a Fernanda perdeu. E assim, ter Eu não acompanhado, eu vou até reformular o que eu falei. Eu não digo que a decepção foi porque a Fernanda perdeu. A decepção foi quem ganhou. pode ser também. É. Mas eu acho assim, a, é complicado falar isso, mas eu não consigo entender o que a academia tenta e pensa, sabe? Eu tô aqui há 12 anos que eu moro aqui, mas é o 13º Oscar que eu acompanho, Uhum. praticamente dentro da minha casa. E, e eu já estudei toda a história da academia, eu já estudei toda a história do cinema americano. Eu amo isso, é a minha vida. Eu vim estudar em Hollywood para entender como é que funcionam as coisas aqui.
Mas eu vou te falar que cada dia que eu mais estudo a história daqui, do cinema e tudo mais, mais eu consigo me decepcionar de uma certa forma. Porque eu fico pensando assim, da onde que tira isso aí, gente? Sabe, não tô desmerecendo o trabalho dela como atriz, nem o filme, nem nada, porque são colegas de trabalho, a gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo. Só que assim, ela tem uma carreira inteira pela frente, Exatamente. Mas às vezes, Beatriz, entendeu? às Então, vezes, é a gente complicado. ganha, a gente, quando ganha, perde, e às vezes, quando a gente perde, na verdade, a gente está tendo a vitória. Porque eu vejo da seguinte maneira, tá? Me corrija se eu estiver equivocado, mas não teria muito o que corrigir porque é mais uma opinião, tá? Eu acho que ela, com 25 anos, já ter um Oscar agora nas costas, a exigência que ela vai ter agora em diante para a carreira dela É vai muito ser muito maior. grande, muito maior, muito maior, né? Ela não pode mais se dar ao luxo de ficar se desenvolvendo como atriz. Ela já tem que chegar pronta. Uhum, E ao uhum. mesmo tempo, você pegar tanto uma Demi Moore como uma Fernanda Torres serem, entre aspas, perdedoras dessa categoria, dá muito mais holofotes e projeção do público não entender como duas excelentes atrizes não foram reconhecidas. Que É, para elas acaba sendo mais abertura de mais trabalhos pela frente, de mostrar muito mais coisas. E quanto essa garota, ela vai ter uma cobrança em cima dela muito grande. Ou ela arrebenta e se torna uma grande revelação, vai ser a próxima Glenn Close, vai ser a próxima Mary Streep dos Estados Unidos, vai ser o próximo monstro da atuação americana, ou ela simplesmente vai sumir. é. E é Porque uma coisa interessante. É uma coisa que eu percebi, assim, ultimamente no Oscar, essa situação de colocar meninas, jovens atrizes muito novas a ganhar as categorias extremamente importantes, que no caso melhor atriz é uma, né? Se tu for parar para ver, quando a Kate Winslet, que fez o Titanic, fez outros filmes, eu gosto bastante do trabalho dela, da forma que ela trabalha, mas assim, se tu for ver, ela concorreu muitas vezes o Oscar, para depois ela ganhar o primeiro Oscar dela em 2009 com The Reader, que é o leitor. Então, assim, ela passou por um processo de amadurecimento na carreira dela. Ela passou por esse processo de crescimento profissional para depois ela ganhar o Oscar. Hoje, parece que assim, eu não quero saber o talento que eu tenho ali sentado no sofá, que eu tenho sentado na poltrona, mas a que chegou, a novata vai levar. Então fica assim, fica meio estranho pra gente ficar pensando isso também, e é meio revoltante, porque a gente não consegue ver muitas, como tu falou. Agora, ou ela simplesmente entra na ruína, ou ela desponta não vai como ter uma Mary, uma entendeu? Mary Então, Streep, uma Glenn Close, porque a cobrança em cima vai ser muito grande. Ontem estava uma atriz presente, até porque ela está naquele filme O Conclave, uhum. uma diva do cinema da minha adolescência, e agora ela está uma senhora, e uma senhora linda, que é a Isabella Rossellini, Aí eu vi ela, no... tava linda ela. sabe? Ela é linda, né? Uhum. Mas de um talento como atriz, aquela mulher, que desde jovem ela sempre foi monstruosa na interpretação. Mas aí é o que eu te digo, ela precisa de um Oscar, todo mundo precisa, mas faz falta para ser a atriz que ela é, o que ela conquistou, o que ela trilhou? Não. Sabe? A mesma coisa eu falo em relação a Demi Moore, em relação a Fernanda. Elas precisam, claro, né? Quem não gosta de ganhar um presente? Eu tenho o maior carinho por todos os prêmios e troféus que eu ganhei no decorrer da minha vida, da minha carreira. Eu também. Mas não teriam feito falta se não tivessem recebido. Porque o que eu me consolidei como profissional, o que eu sei, o que eu desenvolvi como profissional na minha vida, na minha carreira, foi por dedicação, sabe? Foi por amar o que eu faço, estudar, desenvolver, ir atrás disso.
né? Não em momento algum, porque eu fui privilegiado, laureado, contemplado, né? Ou reconhecido em algum festival. Muito, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu recebi algum tipo de reconhecimento e prêmio, aquilo de certa forma me acomodou durante um momento, entendeu? E sem falar também a cobrança e a exigência do próximo sucesso, Uhum. né? É igual o cantor, né? O cara lança um LP maravilhoso, uma banda de rock lança um álbum maravilhoso. E o próximo, É, né? sempre fica naquela pressão, né? Sempre fica, né? Então, assim, é o que eu te digo. Eu não vejo como de fato uma vitória para essa moça, como eu também não vejo de fato uma derrota para essas duas divas maravilhosas que mereceriam uma das duas ontem terem saído premiadas, entendeu? É, Mas, mas me conta, como é que tá a tua mentoria? Tu tá com o negócio aí de fazer para autor, né? tô. Pra... Da Então, onde tu teve essa ideia para arrumar essa dor de cabeça? Me fala. então, olha, a minha mãe que fala, só uma dor de cabeça pra ti. Da Mas enfim. onde? Então, eu converso muito com escritores, roteiristas, né? Muitos profissionais que estão começando a carreira e eu vejo assim. Ah, A gente passou pelas mesmas situações. Sabe como é que começo? Todo começo é um começo, né? E eu sempre costumo dizer, vocês têm que entender que vocês não podem ficar frustrados com o começo, bom, mas eu vocês tô podem. começando há 26 anos, mas Aí vai. eu tô começando a 20 e É, alguma coisa também, então é bom é. não falar, né? Mas a gente vai indo. Mas eu digo assim, todo começo é um começo, mas a gente tem que estar sempre aberto e apto para melhorar, né? Porque Uhum. todo dia eu costumo dizer assim, isso é bem papel de escritora, né? E roteirista. A gente acorda todo dia com uma folha em branco, a gente que escolhe para que lado a gente quer seguir a nossa vida. Então, eu comecei a ver as dificuldades, muitas vezes, que escritores têm para desenvolver a própria imagem profissional e pessoal. Como eles se apresentam, como eles trabalham. Isso começou já há uns 2 anos, quando eu abri o grupo Hoffman Litera, quando eu fundei, eu comecei a analisar muito. E eu ia botando no caderno. A minha ideia era começar a trabalhar diretamente com os autores do grupo. Mas depois eu disse assim, mas espere um pouquinho, eu vejo muitos autores de outras editoras ou autores independentes que também estão tendo o mesmo problema, que é o desenvolvimento da imagem pessoal, a imagem profissional, como montar uma boa biografia, como criar um book proposal, como criar um portfólio, como criar muitas vezes uma pitch meeting, porque tem muitos roteiristas que não têm essa ideia, não têm essa noção. Aí eu fui lá e criei uma mentoria para desenvolver. Então eu gravei vários vídeos, eu criei um material digital, aonde as pessoas conseguem acessar para entender isso, onde eu dou muitas dicas, até mesmo roupas, maquiagem para as mulheres, uma maquiagem mais leve, o cabelo organizado, porque assim, a gente, muitas vezes, a gente não entende, mas com 3 segundos a pessoa consegue, uma outra pessoa consegue tirar uma impressão do que a gente é. E isso pode mudar muito a nossa vida para o lado bom ou para o lado ruim. E a primeira impressão é sempre a que fica, né? É muito difícil você conseguir mudar a impressão de uma pessoa, né? Que ela, se ela achou que você não é aquilo e você quer demonstrar que você é diferente, é muito difícil se ela pegou uma impressão ruim de você. Então, assim, nós somos o nosso cartão de visita. E a gente, como profissional do audiovisual, da literatura, trabalhando com cultura, a gente tem que ter essa postura, né, mais profissional. A gente vai muito em evento, você sabe disso. É lançamento de filme, é entrevista, é divulgação e por aí vai. Lançamento de livros. Então a gente vive uma vida muito corrida e a gente vive conversando com muita gente. E tem muitas pessoas que fazem muitas vezes uma imagem e uma impressão equivocada do que a gente realmente é, porque a gente muitas vezes não sabe se expressar, a gente não sabe trazer. Então, eu montei no meu entendimento, no meu estudo, na minha experiência
tanto aqui fora quanto o que eu converso com os autores no Brasil, através de reuniões que eu faço com eles, através de WhatsApp, uma mentoria para ajudar eles a entender. Isso vai também não só para escritores, mas vai para roteiristas, para ajudar eles a entender um pouco melhor como eles conseguem desenvolver a própria imagem para conseguir melhorar na carreira e ter sucesso. Até como se escreve um e-mail mais profissional eu ensinei. Porque muitas É, vezes as pessoas não sabem e não é culpa delas, elas não têm uma orientação. não, e até porque é importante salientar, né? Aí já vem uma diferença também de gerações, tá? Eu sou de uma geração e convivi com uma outra geração anterior à minha, que quando você escolhia ser um autor, né, um escritor, você podia muitas vezes até se dar o luxo do anonimato. Muitas pessoas até às vezes utilizavam um pseudônimo, né? Uhum. Não se preocupava muito com essa questão da imagem, porque a gente não tinha uma coisa que hoje a gente tem, que são as redes sociais. Então, hoje em dia, nós estamos, mesmo que contra a nossa vontade, públicos. Nós nos tornamos todos figuras públicas, independente do que você faça. A partir do que você cria um perfil na internet, bota ali o teu nome e o teu rosto, você já é uma figura pública, É verdade. né? Se você começa a entrar para o lado de querer criar alguma coisa, você não tem mais como desvincular, a não ser que você já venha preparado para criar um personagem, né? Viva através desse personagem, que não seja você, né? Mas mesmo assim, vai ao encontro do que você acabou de colocar. Você vai ter que criar uma imagem para esse personagem. Mesmo que você não crie para você, você vai criar porque você está colocando ali para ser exposto, né? E me diz, eu sei que autor, né? Que autor e escritor, a meu ver, é a mesma coisa, tá? Eu vou te dizer o porquê, que ao meu ver é a mesma coisa. O que para mim é diferente é roteirista, tá? Então, assim, autor e escritor é aquele cara que ele é dono de sua obra, né? Sim. Como é que você chega para um cara desse, às vezes, e tem que explicar que o que ele está fazendo ali não está funcionando? Como É é que é bem, isso? é bem complicado, porque aí a gente entra em dois fatores bem diferentes. Primeiro que um autor, ele é diferente de um escritor, eu vou te explicar o porquê agora. Um autor, geralmente, é a pessoa que está começando no mundo da escrita. Então, ele não tem muita noção ainda do processo editorial, ele não tem muita noção ainda de divulgação, lançamento e etc. Então, ele vai começar a trilhar esse meio literário, onde ele vai começar a entender o que é uma margem, o que é uma capa com sangria e sem sangria, o que é uma lombada, toda a parte de miolo, layout de um livro, qual é a folha que funciona melhor, papel, né? Que a gente chama, e por aí vai. Então, quando ele souber de todo esse processo, ele se torna um escritor, porque daí esse escritor já vai ter noção não só de produção editorial, mas ele também vai ter noção de escrita, ele vai saber o que é influência literária, ele vai ter uma influência literária, ele vai saber o que é identidade, voz única, qual é o seu tom de narrativa e por aí vai. Então, assim, digamos que um autor é a semente e um escritor é o fruto. Então, para você entender. Mesma coisa. É, praticamente. Mas assim, o que eu vejo Uma criança que se torna adulto. Não, exatamente, uma é criança a que se mesma torna adulto. pessoa. É, É a mesma pessoa. quando eu digo a mesma coisa, eu me refiro ao fato de ser a mesma pessoa. Sim, Óbvio sim. que em processos, né? Sim, é o processo, Distintos. né? Processos distintos, né? Assim, o grande problema que eu vejo hoje não é tanto só com o autor
que muitas vezes a gente tem que dizer como está a obra, como pode mudar e tudo mais, mas eu vejo como muitas editoras, como muitos agentes literários trabalham para explicar para um autor, escritor que não está preparado, que não sabe muito sobre o processo editorial e sobre o desenvolvimento. Muitas vezes, gente, não é nem só o desenvolvimento de personagem, mas se você não tem uma história bem desenvolvida, uma base narrativa desenvolvida, você não vai conseguir colocar história nenhuma no papel. Porque nada vai funcionar. Porque não tem como. Se não tem base, não tem como você colocar parede em cima, vai cair tudo. Então, assim, eu acho que o diálogo ainda é a melhor forma. Mas como falar com o autor que muitas vezes tem um ego um pouco mais elevado? Porque ele acha que muitas. Não, mas é verdade. Infelizmente, tem muitos autores Por isso hoje em que eu tô dia que rindo, acham. mas é por isso que eu tô rindo, porque eu sei, eu conheço. Tu tá me entendendo? Porque assim, o que às vezes me impressiona é que o autor simplesmente lançou o primeiro livro. E dele já acha que ele é best-seller. E dele já acha que ele pode simplesmente dizer, não, mas eu sei tudo. Mas Beatriz, nem eu sei tudo. Eu continuo aprendendo. Beatriz, durante muito tempo eu dei aula, né? Aham. Então eu ministrava tanto para técnicos de cinema quanto para atores, entendeu? E muitas vezes chegava para mim um ser desse daí. É, eu tô escolhendo bem as palavras, tá? Para tomar Tá bom. cuidado. É E chegava, importante. é, chegava uma criatura dessa, né? Um ser desse, da natureza, assim, e Aham. chegar, né? Está aqui o meu roteiro. Aí tu olha, tu lê o roteiro, né? Uhum. E você sabe, se você pegar o mesmo roteiro e der para 10 diretores, você vai Ah. ter 10 filmes diferentes, Uhum. né? Uhum. Mas para que isso aconteça, o roteiro ele tem que estar táctil, ele tem que estar factível, né? Sim. Ele tem que estar coerente. Você olha porque você tem que ler aquilo e enxergar como vocês, enquanto escritores, também fazem quando leem um roteiro e vão transformá-lo num livro. Vocês enxergam um universo que não está ali e enriquece toda aquela atmosfera, né? A mesma coisa, eu pego um roteiro e tal. Então, muitas vezes uma criatura dessa chegava, tá aqui o meu roteiro. Aí eu olhava, bom, tá legal, mas ele precisa ser tratado, Uhum. né? Porque tal coisa aqui a gente tem que ver uma possibilidade de produzir isso, de fazer essa produção, né? De Uhum. colocar isso de forma visual, né? Não adianta eu querer botar uma tsunami varrendo Porto Alegre, cara, Não tem sabe? como. Não tem, entendeu? É uma coisa completamente. Pode até ser um filme distópico, pode até, mas mesmo assim, como a gente vai produzir isso, né? Em qual contexto, né? Enfim, sabe? Aí teve uma determinada vez que uma criatura dessa chegou para mim, um minutinho só. Uhum. Uma criatura dessa chegou para mim e falou assim: eu quero mudar o meu curso contigo. Ih! Eu, como assim? Eu não quero fazer um módulo de roteiro com você, não. Eu quero fazer um módulo de direção. Ih! Lá vem. Aí eu. Tudo bem, mas só quero saber por quê, né? Uhum. Por que eu quero dirigir o meu roteiro? Eu quero mostrar. Porque ninguém será capaz de fazer o que eu tenho na minha cabeça. Eu falei, então, você não é roteirista. Porque o roteirista, em primeiro lugar, ele tem que estar preparado para total desapego, Sim, né? Nós mesmos estamos vivendo uma experiência dessa agora em conjunto. exatamente. Ele tem que estar preparado, né, para total desapego e entender que o mais importante é a realização do filme.
Muitas vezes o roteiro ele é tratado durante a filmagem e muitas vezes ele ainda é tratado depois da filmagem na mesa de corte, para que funcione. Às vezes aquela cena mais linda, que é a que você mais ama, que foi a cena que você imaginou uma vida inteira fazer, quando você olha aquela cena pronta dentro do filme, tu fala, gente, não tem nada a ver. É verdade, isso já Né? aconteceu comigo. Exato. Então, quando a gente estuda cinema, a gente aprende que muitas vezes a gente vai ter que jogar fora o que a gente mais gosta. É. Porque às vezes é uma coisa tão pessoal, tão sua, que só você sabe o que aquilo significa. O público não vai entender. Não porque Uhum. o público seja burro, não. Mas é porque você botou tanto easter egg seus ali que o público. Cara, o que teve isso daí? Por que esse pombo passou cantando o hino do Flamengo agora na cena? É pior que é verdade. Você está entendendo? Ninguém Sabe? entende. Então é muito complicado. E nessa tua mentoria, isso que eu queria te perguntar, porque de vez em quando a gente bate com umas criaturas dessas que acha que é roteirista e acha que dirigir, ele não vai ter que mudar o roteiro dele. Aí quando ele começa a dirigir o roteiro dele, ele vê, caramba, onde é que eu fui botar, onde é que eu, né, que ideia infeliz que eu tive, né? Ai, eu já tive por isso. É, foi igual hoje eu botei a piscina para encher aqui no pátio, né? Porque tá um calor terrível aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Aí na hora de encher a piscina, ela tinha assim, ela estava fechada, guardada na caixa há anos, né? E é daquelas que você tem que encher a borda com ar, Sei. né? Para ela ficar com a estrutura e depois botar água dentro. E ela é grande, ela Uhum. tem quase 5 mil litros, né? Nossa. Aí, é, aí eu cheguei para meu filho, vem aqui me ajudar. E a gente no maior calor no pátio, quando ele começou a soprar aquilo, que eu tô sem a bomba, quando ele começou a soprar aquilo, ele olhou para mim bem sério. Eu tinha um ataque de riso quando ele falou isso. Ele olhou para mim bem sério, ele, mas que é infeliz, hein? Sabe? Então, muitas vezes, você escreve uma coisa ali no auge da tua paixão, da criação, naquele momento, né? Ímpar da criação, que você está envolvido, tal. Quando você vai filmar aquilo, você fala, meu Deus do céu, por que que eu fiz De isso? onde eu tirei isso? É, sabe? Então, Não. Eu vou, como é eu, eu vou te falar que eu tive uma ideia dessa no meu segundo filme, que é o Runaway, que eu vou ter que refilmar. Gente, eu vou refilmar o filme inteirinho por causa de uma cena. que tu olha assim, tu fala, gente, Ah, mãe, assim, né? o que que tu fez aqui na minha sala? É igual aquela pessoa que a vida inteira chega um determinado dia na vida, eu fiz tudo, só tá me faltando uma coisa na vida, pular de paraquedas. Quando o cara chega lá em cima do avião, que ele olha lá para baixo e fala, gente, por que que eu tive essa infeliz essa ideia? Né? É por isso que eu digo pra ti, eu posso fazer muitas loucuras da minha vida, menos andar de paraquedas. É a mesma coisa. Então, assim, na tua mentoria, como é que aparece esse tipo de criatura para roteiro? Muito, muito, muito. Aparece para roteiro, mais do que tu pensa. E eu acho assim, o que uma coisa que eu falo muito para as pessoas, até porque eu estou trabalhando agora num curso para roteiro também, para ensinar as técnicas, gente, de como o que que é o cabelo. Gente, o pessoal não sabe as como selecionar, Cabeça como de organizar. cena, cabeça de cena, ação. Eles não É, sabem. Eu ia falar inglês, mas é que, né, no caso, porque eu aprendi aqui inglês. Mas assim, o pessoal não sabe o que que é ação, o que que é diálogo, onde vai o nome do personagem, por que que parênteses, por que que é voice-over, né? Aí eu tô preparando um outro curso o agora porquê que é específico. continua, o Por que porquê que que é continua? continua, Por porque que não que é sei o que é. ferindo, feralto? O pessoal não entende isso. Bom, eu nesse ponto aí eu sou suspeito, tá? Porque Uhum. eu tenho o vício de escrever para mim, Sim. entendeu? Então tem muita coisa que eu não uso, sabe? Que eu não tenho paciência, porque na hora que eu estou escrevendo, como eu que vou dirigir, eu já tá ali, né? Então eu acabo não botando. Então, muita gente que vai ler um roteiro para trabalhar comigo, eu falo, ó, gente, eu não faço roteiro técnico, tá? Aham. Eu não faço decupagem, entendeu? Sim. A gente se reúne ali antes, faz reunião de mesa, discute as cenas, faz as anotações, mas eu já não boto isso no momento que eu estou escrevendo. Não, eu Entendeu? sei. Mas É, assim, mas assim, eu vejo assim muitos. Assim, eu entendo as dificuldades das pessoas, só que eu acho assim, se você quer se dedicar a uma carreira,
o básico você tem que ter. Se você quer ser um diretor de câmera ou um diretor mesmo, você tem que ter uma câmera. Uhum. Comece por pouco, mas tem que ter. Para ser um roteirista e um escritor, geralmente o escritor ele escreve um texto, um livro, né, que é o miolo, que é o original que a gente chama na literatura. A gente escreve no Word, pode ser, ou pode ser no Google Docs, onde você achar melhor. Mas você, quando for enviar para a editora, tem que seguir o cronograma da editora, né? No caso, seguir as regras que a editora exige. Geralmente, gente, não é em PDF, tá? Então você tem que seguir porque o pessoal adora mandar coisa em PDF. Aí a gente tem que ficar convertendo e muitas vezes o negócio meio que desmonta e vai para o lugar. A formatação do PDF para o Word vai para o espaço. Vai para o espaço. Daí o pessoal diz, mas aqui. Gente, não dá. Tem certas coisas que não dá. Então você tem que seguir, porque ninguém vai ficar roubando teu texto também. Só que assim, eu vejo muitos roteiristas que querem começar a escrever no Word. Gente, não dá. Não dá para começar a escrever no Word, porque você não consegue pegar o, o formato do roteiro correto. Entende? Não Bom, tem como. assim, hoje não dá mais. Nós temos softwares, né, específicos para isso. Isso. Tem uma formatação específica para isso. Mas tu sabe que eu sou jovem há mais tempo que você, né? Sei. E quando eu comecei, a gente realmente fazia no Word, mas fazia no Word respeitando essa formatação, né? É, Fazendo essa tabulação do espaço da cabeça de cena, da ação, nossa. né? Dos diálogos, dos personagens, aquela coisa toda. A questão, gente, é que assim, ó, quando você fala em roteiro, o pessoal ainda seguia muito pelo doc comparato, né, que desenvolveu a técnica de que seria, em média, uma página por minuto. E não, Não dá. Não. não funciona assim. Você vai ter um roteiro, muitas vezes, com 50 páginas e o filme tem 1 hora e meia. Uhum. Se é filme de ação, então esquece esse número de página. Exatamente, entendeu? Então, Mas assim, outra. antigamente, então tem gente que ainda vem com esse resquício, né, do que era às vezes ensinado antigamente. Então eu comecei os meus primeiros roteiros, óbvio que na época a gente não tinha um Celtics, né, na vida aí. Tem outros programas também que são concorrentes. Eu uso um que é russo, que é maravilhoso, aquele que eu te mostrei. Uhum, Nossa, ele é fantástico. Ele já calcula o número de personagem, calcula o número de locação, sabe? Se eu quiser já botar ali até figurina, ele já separa, ele me dá um relatório completo. Ele tem tipo um Excel embutido nele, uhum. sabe? É uma coisa incrível o programa. Mas hoje tem que ser isso daí, né? E não vou te negar, eu seria desonesto intelectualmente se eu não te dissesse isso agora. Eu não fiz essa transição com facilidade. Mas não é fácil essa transição, porque eu também É, comecei escrevendo no Word e é difícil de tu fazer, tu depois entrar num software eu me profissional. completamente analfabeto a primeira vez que eu abri um Celtics na vida. Eu falei, gente, como é que funciona isso daqui? Eu vi muito vídeo e eu ainda peguei e eu tive que comprar meio que na correria, né? Porque eu tinha me inscrito numa aula de roteiro e era obrigatório comprar o software que é o standard de Hollywood, que é o Final Draft, que é o que eu uso regularmente aqui, mas eu tô Uhum. usando o teu também, que a gente poder trabalhar junto. Só que Sim. assim, mas é a mesma coisa, gente, que esses software de edição, né? Quando você pega um para editar da primeira Você vai vez, mexer em qualquer um. você vai conseguir mexer em qualquer outro. Então, assim, é Se muito você mais fácil. trabalhou, eu, por exemplo, eu comecei a editar numa plataforma que se chamava Casablanca, que era uma estação na época já da edição não linear digital, né? Antes eu trabalhei com mesa de corte, que a Uhum. gente editava em linha com mesa de corte, mas depois eu fui trabalhar com o Casablanca. Do Casablanca eu parti para o Premiere. Quando eu te falo Premiere, eu estou te falando Premiere 5.1. Nossa, Isso em 1998, tá? Aí do Premiere, quando eu caí no Final Cut, brincadeira. As sim. ferramentas só mudam de lugar. Aí depois eu fui para o Vegas. Hoje é DaVinci Resolve. Então, quer dizer, qualquer programa de edição que tu vai pegar hoje em dia, as ferramentas mudam de lugar.
Mas se você Mas elas domina, fazem as mesmas coisas. se você domina um, você vai se virar qualquer um. Esses programas de roteiro hoje em dia é a mesma coisa. Só que o pessoal ainda vem. Mas eu ainda acho que isso é o de menos. O problema, assim, gente, que eu penso, tá? Não sei se você está pegando isso aí na tua mentoria, pra esse tipo de gente assim. A pessoa conseguir. É óbvio que se a gente não tiver ego, a gente não vai ser artista. A gente só escolhe ser artista porque tem ego, tá? Vamos deixar. É sem hipocrisia. A gente só escolhe ser artista porque nós somos vaidosos. Porque senão nós não seríamos artistas. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que entender que o ego é igual fogo. Você tem que usar o ego para se aquecer, não para incendiar a tua roupa. Exatamente. É. Então, o cara ele tem que entender que a vaidade dele, ele vai ter que sempre estar exercitando contra ela. Agora mesmo, eu tive uma experiência, né, com uma profissional de cinema que me procurou. E tá, tudo bem, eu te sigo há bastante tempo, sou fã do teu trabalho, tal. Pô, eu queria ter a oportunidade de fazer alguma coisa junto contigo. Beleza, né? Já viu o que eu tenho, deixa eu ver o que você tem, né? Aí fui ver o material, o portfólio, maravilhoso. Inclusive de alguns filmes que eu já havia assistido e não sabia que era dela. Uhum, É que eu gostei, uhum. né? Beleza. E chegou um determinado ponto, né? Que, assim, ó, não, o que me interessa para trabalhar contigo é se eu puder dirigir do teu lado. Aí, como é que vai ser isso? Né? Primeiro, é a pergunta que eu sempre me faço para qualquer coisa na minha vida. Eu aprendi a me perguntar isso de um bom tempo para cá. Preciso? Se eu preciso, ok. Se eu não preciso, pode fazer falta? Se pode fazer falta e eu não preciso, eu também dou uma atenção, né, para que não venha a fazer falta. Mas preciso? Não, de fato não. Vai fazer falta? Poderia fazer. Se no andar da conversa o caminho fosse outro. Então, quando né, eu tive a humildade de começar a fazer o meu exercício de ego para ter a generosidade de aceitar uma colega em set comigo, para mandar, entre aspas, junto comigo, quando eu vi, essa pessoa já estava transformando o que eu tinha numa outra coisa. Porque ficou difícil, né? É, já não servia meu ator, já não servia tal sequência do meu roteiro, já não servia, né, a cidade que eu queria rodar, já não servia o tipo de fotografia que eu tinha em mente para fazer. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu entender uma coisa. Me corrija se eu estiver errado. Isso é igual namoro, né? Se eu me apaixono por você, Beatriz, eu me apaixono pelo que eu estou vendo. Uhum. Eu vou querer o que eu estou vendo. Depois que eu chego perto de você, eu começo a querer te mudar, começo a querer montar outra mulher, então eu não me apaixonei por você, né? É a mesma coisa. Se você leu o meu roteiro, se você viu o meu trabalho, se é apaixonada pelo meu trabalho, se apaixonou pelo meu roteiro e quer fazer isso, tu está começando a querer mudar o meu trabalho e o roteiro, por quê? É. Você não está apaixonada e nem ama o meu trabalho e o projeto que eu tenho para fazer. Continuamos amigos, não tem problema, né? Mas vamos seguir adiante, cada um o seu caminho, porque não vai dar assim. Por exemplo, para quem não sabe, mas está assistindo aqui agora, eu e a Beatriz temos um projeto, gente. Posso falar, Beatriz? Claro. Tá. Eu e a Beatriz, nós temos. Até porque eu já tinha feito um vídeo enfim, antes disso aí. Né? É, né? Não, não foi encenação, não, da gente. Foi. Não foi foi verdadeiro.
Foi natural mesmo que eu perguntei para ela. Não estou fazendo tipo, não, tá? Mas assim, eu e a Beatriz, a gente tem um projeto que a Beatriz me apresentou. Quando eu digo Beatriz me apresentou, dá a entender de repente que ela veio atrás de mim para me apresentar o projeto. Não, não foi isso que aconteceu. Ela me apresentou o projeto em decorrência da gente conversando, batendo papo, trocando ideia. Eu conheci o trabalho dela. Quando eu digo que ela me apresentou porque eu pedi que me fosse apresentado algo, tá? Isso é verdade. Deixar isso claro. Porque senão quando eu falo, a Condessa Beatriz Hoff me apresentou um projeto, não sei o quê, dá a entender que você me procurou para fazer. Não, não foi isso, tá? Não foi isso que aconteceu. Então, assim, tá ali eu conversando com a Beatriz, né, e com o Orlando também, em relação ao livro que vai sair agora do Pacto de Canárias, um monte de coisas, né? A Beatriz precisava nacionalizar um filme dela que ela fez nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Aí eu cedi uma atriz minha que tinha trabalhado no Agonia, que foi a Annelise. Nessa conversa eu meio que me apaixonei pelo que ela tinha feito nesse curta-metragem, né? E conversando com a Beatriz, ela está aqui ao vivo comigo, não me deixa mentir. Conversando com ela, ela me falou que tinha a ideia de fazer disso um longa, Uhum. né? E a Beatriz, gente, ela é uma pessoa maravilhosa, mas às vezes, com todo respeito, Beatriz, ela não parece uma pessoa muito certa da cabeça. Porque ela chegou, né? Dia seguinte me falou, eu não dormi e escrevi o roteiro de um longa. Foi isso mesmo. Foi, né? Ela, a Aí, pessoa não bate bem. não é muito certo, tá? É aquela pessoa que você se despede para falar um outro dia e a pessoa no outro dia fala, ó, não dormi, escrevi o roteiro de um longa. E me mandou um roteiro. Para fins mesmo de eu ler, porque eu pedi para ler, né? E na hora que eu li o roteiro, foi aquele tipo de situação, pela temática que aborda, pela importância que se trata o assunto, eu não consegui mais pensar em outra coisa, né? Então meio que eu dei um stand-by no que eu podia dar, né? Só não dei o stand-by na finalização da Agonia, porque estava rodando já a questão de finalização e eu não podia parar, né? Mas eu dei um stand-by na pré-produção do Inferno 70, né? E tudo, porque eu falei assim, Beatriz, eu quero fazer esse filme. O que é mais engraçado e mais interessante é que eu te mandei o roteiro de madrugada aqui, e daí tu leu o livro, o roteiro, e dele me manda uma mensagem. Para mim era muito cedo da manhã. Disse assim: precisamos conversar. É, Eu disse: sim, deu ruim ou deu bom? aí quando eu recebi eu falei agora assim, Beatriz, eu preciso fazer esse filme, Aí, quando eu né? disse pra mãe, eu disse: mãe, o Rangel quer conversar. Mãe, será que ele gostou? Eu disse: olha, de duas, uma, ou deu muito ruim ou deu muito bom, porque não tem É, muito o que fazer. porque assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E foi que eu falei assim, Beatriz, eu preciso fazer esse filme, né? Você me autoriza a eu tratar esse roteiro para minha filmagem, né? Ela, tudo bem, né? Mas quando eu faço essa pergunta, não é para passar por cima do que ela criou, muito pelo contrário, né? É exatamente respeitando tudo que ela fez, mas para mim, enquanto diretor, e quem vai botar a mão na obra para fazer, eu tenho que tornar isso visual para mim, né? Uhum. E como se ela desse roteiro para mais 10 diretores, eles também vão fazer a mesma coisa, né? E eu trabalho em cima desse roteiro, mas em momento algum eu me adono disso, eu distorço o que ela me apresentou, porque senão eu não estarei sendo fiel ao meu sentimento de ter me apaixonado pelo que ela me apresentou. Se eu começo a pegar agora, não, Beatriz, aqui, ó, aqui tal coisa, não, aqui não sei o quê, aqui tal, e vou jogando fora você, quando uma outra coisa, ela vai olhar para mim, peraí, Angel, tá, pode até tá legal isso aqui que você fez, mas, né, por exemplo, aquela cena, aquela última cena que eu escrevi da terapia, né, sem spoiler, Uhum. ali eu botei vários elementos que você tinha colocado. Quando você olha aquela cena, você vê tudo ali naquela única cena. Mas em momento algum eu cheguei, não, Beatriz, aqui, ó, essa cena aqui não é desse jeito. Isso aqui, ó, eu prefiro. Porque senão eu não estou acrescentando nada ao trabalho dela. Eu estou tirando o trabalho dela.
Tô jogando fora o trabalho dela. É que sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem o que que é isso. Mas o que que, Uhum. como a gente sabe fazer os dois negócios, né, as duas funções, a gente, tanto roteirista quanto direção, a gente entende o que que é tratamento de roteiro, porque o Sim. tratamento ele tem que ser. Gente, não existe filme nenhum que vocês foram no cinema ver, superprodução de Hollywood, ou qualquer filme, ou até mesmo o filme que ganhou o Oscar ontem do Brasil, que não passou por tratamento de roteiro. E vários, quando falar tratamento, não é um não, tá? É Cidade, vários, tá? Cidade de Deus, Cidade de Deus, o Cidade de Deus. Ele teve 8 tratamentos de roteiro, tá? Só que, o que que acontece? O filho de Francisco, o roteirista, estava no set de filmagem, Foi uma tratando o roteiro durante o set, durante enquanto o filme estava sendo feito. Entendeu? Casablanca foi assim também. Eles mudaram várias cenas do Casablanca. Gente, o que vocês têm que entender é o seguinte: um roteirista ele tem que entender que a diferença que um roteirista e um escritor tem que ter. Quando a gente tem um livro, a gente é escritor, isso aqui é meu. Isso aqui é meu primeiro livro para começar de conversa. Isso aqui é meu. É o meu livro, a minha história, a minha vida, eu que criei. Independente se for a É a minha tua história, obra. a É a minha tua obra. obra. É a minha Pronto. obra, tá? Teu filho. Meu Pronto. filho. Agora, quando é um roteiro, são 3 histórias diferentes que vão estar ali. Como a gente já falou aqui na live hoje. O roteiro é a base, mas não é a história completa. A Não. segunda é a de diretor. E daí o terceiro é a sala de edição que vai montar tudo que a estrutura e o editor e o diretor fizeram para sair o produto final. Então, assim, a gente não pode ter apego. Mas eu vou te falar, isso tem que trabalhar muito, viu? Tem que ter uma cabeça muito madura para isso. Eu acho diferente. Mas não é todo mundo que pensa assim, eu vou entregar e já era. Eu Eu entrego. acho, eu acho, na verdade, assim, ó, todo mundo tem direito a aprender. Na verdade, eu acho que até que as pessoas teriam que ter a obrigação de aprender, não é nem o direito, Sim, tá? Mas, honestamente, Beatriz, a pessoa tem que nascer para isso, eu acho que sim. Porque assim, eu acho sabe? que é uma É, coisa, é muito trabalho também, é muita dedicação. tem que nascer para isso. É óbvio que qualquer ser humano que se dedica a qualquer coisa, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né, se você aprender, mas há uma grande diferença entre saber aprender a fazer com querer de fato que aconteça, Sim, né? sim, Você pode, qualquer um aqui que estiver nos assistindo, pode aprender a dirigir um filme, sim, pode. Plano contra plano, plano médio, plano sequência, contra plano G, né? Contrata um bom diretor de fotografia, contrata um bom é, microfonista, contrata um bom contra-regra, um bom continuista, um bom elenco, um bom preparador de elenco, senta na cadeira, fica olhando no vídeo, assiste, fala ação e corta. Qualquer um aqui vai fazer um filme. Qualquer um pode fazer um filme. Agora, daí você conseguir, né, entender o que você realmente está fazendo e amar o que você está fazendo é uma grande diferença. é. Entendeu? Você vê, por exemplo, o Walter Salles. Gente, eu acompanho o Walter Salles desde a década de 1990. O primeiro filme que eu assisti do Walter Salles se chama A Grande Arte, que inclusive foi feito no Brasil, mas tem no filme aquele ator Peter Coyote e aquele outro que é um ator francês, que agora não estou me lembrando o nome, mas ele foi muito pujante na década de 90, que fez o filme Nikita. Ele que faz o agente que treina a Nikita. Tá? Foi todo rodado no Rio de Janeiro, mas já o elenco estrangeiro se chama Grande Arte. Então, assim, eu acompanho o Walter Salles desde a década de 90. Depois assisti Terra Estrangeira, né? Que é dele também. Assisti, óbvio, Central do Brasil, entendeu? Mas, quando eu vi Walter Salles pela primeira vez, e ali eu era apenas um artista, mas iniciando no cinema, querendo entender o cinema, eu falei, gente, esse cara é muito bom, Uhum. sabe? Aí foi ali que eu entendi, né, o que é você amar o que você faz.
É que assim, Então, muitas pessoas hoje em dia ainda levam isso como um hobby. E aí é onde entra uma grande diferença de uma pessoa que faz as coisas por amor. Tudo que eu faço é por amor. Toda vida que eu abro meu computador e eu vou corrigir um livro, ou eu vou ler um roteiro, porque eu também sou script doctoring, que no caso eu faço consultoria de roteiro, ou seja, a pessoa me manda um roteiro, eu faço um relatório do que eu acho que pode melhorar a cena, personagem, enfim, toda a história por completo. mas todo. Agora, deixa eu tirar uma onda agora. Mas todos os meus roteiros que eu mandei para você não corrigiu absolutamente nada, meu. Eu te falei o que eu achava, mas eu não te passei o relatório. Tu quer que eu passe? Eu passo. Passa. Tá, eu vou fazer. Então, assim, então eu acho que as pessoas elas têm que aprender a lidar isso como uma carreira, sabe? Porque ser artista é uma carreira, é uma profissão. E as pessoas muitas vezes não querem entender isso, porque no Brasil ainda tem essa mentalidade, eu É escrevo isso quando que eu ia te dá. perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Essas pessoas que você está se referindo normalmente são aqui do Brasil, né? A Porque maioria, a sim. mentalidade do brasileiro é assim: o que, que você faz na vida? Eu sou diretor de cinema. Nossa, que legal! Mas tu trabalha com o quê? As pessoas perguntam a mesma coisa. Aí o pessoal diz assim, mas tu faz o que da vida? Eu disse, olha, eu sou fundador e CEO do grupo Hoffman Litera, eu sou escritora, roteirista. Tá, mas tu paga tuas contas como? Entendeu? Eu Né? fico olhando assim, Ah, eu gente, sou eu tenho uma ator. Ah, carreira. não, quando o cara chega, eu sou ator. Ah, e qual novela que você está fazendo? É que as pessoas no Sabe? Brasil, o problema do brasileiro é essa síndrome de vira-lata, que eu não sei de onde criaram isso, mas tem que parar. Aí, para eles, profissão é só o quê? Advogado e médico. Gente, acorda pra vida. Não, tá? Porque assim, mas vamos pegar o exemplo desses dois profissionais que eu tenho grande respeito. Um médico, ele tem que se formar no básico 6 anos. Então, ele estuda 6 anos. Né? Ele vai para a faculdade, ele tem que fazer trabalho, ele tem que fazer aula de anatomia, ele tem que fazer um monte de relatório, ele tem que estudar, ele tem que fazer um monte de coisa. Um advogado ele tem que estudar 5 anos o quê? Ele tem que ler livros enormes, ele tem que fazer relatório, ele tem que ir para julgamento, ele tem que entender toda a parte Eu fiz, de leis e. eu fiz 2 anos de direito. Sei como é que é, pode falar. Então, é toda essa parte. E ele se dedica nisso. Daí a pessoa, quando ela quer ser escritora e roteirista, ela não, ela acha que simplesmente ela Não. abrindo o computador ela já vai entender. Não, não vai, meu bem. Você vai ter que ler muito livro, você vai ter que. Tu disse uma coisa que eu falo há 30 anos. Não, eu falo isso, eu fico rouca às vezes de falar. Eu falo isso há 30 anos, né? É uma profissão como qualquer outra e com uma grande vantagem. É uma profissão na qual você não envelhece. Não. Muito pelo contrário. Quanto mais idade você tiver, mais bagagem e melhor você se torna. Sim. É uma profissão que você nunca vai ser colocado de lado. Não. Mas as pessoas querem ser produtores, diretores de cinema, atores, atrizes, sem estudar, sem investir. Gente, E querendo o pior de tudo, querendo comprar a oportunidade. ah, Foi igual aconteceu com aquele rapaz, eu acho que ano passado, ano retrasado aqui no Brasil, que ele chegou e desapareceu. O ator, que era de Santa Catarina, que estava morando no Rio, desapareceu. E descobriram que ele tinha sido morto, colocado dentro de uma mala e enterrado numa casa. eu vi essa história. Aí você vai ver o que aconteceu, né? Um crime hediondo, bárbaro. Mas você vai ver o que aconteceu. Era um rapaz que tinha um sonho de ser ator. Ele tinha uma determinada condição confortável financeiramente falando. Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele já se estabeleceu no Rio de Janeiro, já num patamar social elevado, numa casa boa, né? Ostentando, óbvio, o conforto que ele tinha de onde ele veio. E ele achou que ele poderia entrar numa novela comprando papel. Comprando papel. Aí ele encontrou um cara que já tinha sido funcionário de uma emissora e que disse que se ele desse 20 mil,
algo assim, ele conseguiria um papel numa novela, já como quase um protagonista, né? Um bom coadjuvante. E resultado, não tinha papel nenhum. Quando ele começou a cobrar o cara por esse papel e o cara achando que ele era rico pela vida que ele mantinha no Rio, o cara resolveu chegar lá, botou os cachorros dele pra rua, matou o cara, começou a usar as coisas dele, começou a usar o carro dele, né? E ficou meses o rapaz como desaparecido até descobrirem que ele tinha sido assassinado. Agora eu te digo, óbvio que nada justifica, eu não estou querendo culpabilizar a vítima, gente, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas se esse rapaz tivesse de fato estudado para ser ator, se ele tivesse de fato investido numa carreira de ator, entrado em bons cursos, feito uma faculdade de artes cênicas, passando por profissionais sérios, ele entenderia que para você ser um ator, você não precisa estar numa novela. Ele entenderia que, como ator, ele podia estar brilhando no palco, no teatro, poderia estar na tela do cinema, poderia estar no mercado publicitário, poderia estar trabalhando com um monólogo sozinho, entende? Então, todas as pessoas que penam na nossa profissão, elas penam exatamente por não enxergarem de fato a nossa profissão como uma profissão. É. E E como assim, qualquer profissão, ela demanda investimento. Se você amanhã resolver amanhã virar motorista de aplicativo, você vai ter que investir. em Você qualquer, vai em ter que investir. tudo. Nem que seja, se não comprar um carro, você vai ter que alugar. Entendeu? Você vai ter que ir lá no Detran fazer alteração na tua habilitação para poder trabalhar como motorista. Você vai ter que investir. Por que, que na hora de ser um autor, um escritor, um roteirista, um ator, uma atriz, você quer fazer aquilo ali naquela de que, ai, porque você está sendo guiado somente pela vaidade. Aquilo que a gente está falando no início. É só a vaidade. E não dá para As, ser assim. as pessoas não querem fazer uma aula de escrita criativa quando tu fala que tem que ter uma imagem do autor, que é extremamente importante. Quando você fala que o autor tem que entender que ele também é um produto, porque ele vai se vender e daí que ele vende a obra. Meu Deus do céu, tu escuta horrores. Gente, atriz e ator tem que entender que aula de corpo é importante, aula de voz é importante, aula de música é importante, porque você trabalha com a voz, você vai falar muito, muitas vezes, né? Você pode, se principalmente está fazendo teatro, que é ao vivo, tem uma temporada longa, você vai ter que treinar a voz, né? Aula de dança é importante, aula de teatro, aula de improvisação. Eu fiz muita aula de improvisação aqui. Porque a gente tem que aprender, a gente tem que ter a gente tem que entender tudo. Quanto mais você entende sobre o contexto geral do campo que você trabalha, melhor você vai conseguir trazer seu trabalho. Melhor você também é ator, né, Rangel? Você entende o que é estar na frente das câmeras e É, atrás das câmeras. eu comecei como ator aos 16 anos na Escola de Teatro Martins Pena. Mas o que mais me entristece, na verdade, Beatriz, assim, é exatamente essa falta que as pessoas têm de enxergar o que realmente tem que ser feito, É. sabe? De não valorizarem o sacrifício que aquilo envolve, entendeu? De não entender que aquele trabalho, por exemplo, o que eu estou desenvolvendo contigo, a gente está ali trabalhando e tal, estou fazendo tratamento do roteiro, aquela coisa toda. Gente, na hora de fazer esse filme, vai estar envolvido a história da Beatriz, o meu trabalho como diretor e tratamento de roteiro, né? Além do trabalho da obra da Beatriz, o roteiro da Beatriz, está envolvido o elenco que acreditou naquilo ali e deu a cara a tapa para fazer. Está envolvido as pessoas que de alguma forma vão ajudar e vão apoiar, porque estão levando fé naquilo. Então, assim, você mexe com tanto comprometimento, com tanto sentimento, de tanta gente envolvida, que você tem que entender a seriedade disso. Nós não fazemos um hobby, gente, é um trabalho. E o trabalho da gente é um trabalho de uma importância tão grande, porque o que a Beatriz escolheu na vida quando ela
quando ela escolheu ser escritora, quando ela escolheu estudar cinema, ser diretora também. Porque vocês não sabem, a Beatriz também é diretora de cinema. Quem não está sabendo, né? Quem segue ela sabe. Quem me segue e está vindo aqui não vai ficar sabendo disso agora de uma forma mais clara. Mas o que ela escolheu, na verdade, quando ela escolheu ser diretora de cinema? Ela escolheu, pretensiosamente, como eu também, termos a capacidade de tornar a vida das outras pessoas menos pesada. Nós escolhemos tornar a vida das pessoas suportável. Nós escolhemos aliviar a dor diária de todo mundo. Você trabalhou 8 horas no dia, pegou uma condução, na hora que você vai ligar a televisão ou um streaming, ou chegar e pegar um livro para ler, digital ou físico, é você ter exatamente algo que a gente fez para vocês, para que pelo menos durante 2 horas do seu dia você possa sonhar. Entendeu? Então, a nossa profissão de fato, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ela é um sacerdócio. É como se nós fôssemos, né, como se fosse isso um culto, uma religião. Mas é, Exatamente. mas é o que a gente exerce. Eu estava inclusive falando isso com meu filho hoje. É um sacerdócio. Você não pode jamais achar que eu vou ter o glamour. Até porque, Beatriz, hoje em dia, por mais genial que você seja, é muito difícil você ser uma nova Raquel de Queiroz, ser um novo Nelson Rodrigues, um novo Sim. Plínio Marcos, um novo Ariano Suassuna. Por quê? Primeiro, tem muita gente boa querendo escrever. Segundo, nós não temos mais, infelizmente, a mesma quantidade de leitores que existiam antigamente. Infelizmente, não. Exatamente. Então, se você não tiver a humildade de entender isso, que por mais genial que você acredite ser ou que realmente seja, você está fadado a não existir. Porque não dá mais, assim, aqueles grandes gênios da literatura da década de 1950, 1940, né, 1960, ou até mesmo anteriores, esses caras hoje, eles não existiriam com a facilidade que eles existiram na época deles. Uh-uh. Porque, em primeiro lugar, eram poucos que escreviam, além de serem poucos, eram muitos os que liam, então qualquer notinha no jornal que o cara escrevesse, ele já virava o cara, e dali ele já virava um escritor e fazia escola. Hoje não. Hoje você. O que é. Gente, eu estava vendo um estudo, Beatriz, que o que é criado de conteúdo no mundo em 1 hora, É absurdo. você teria que viver 1000 anos para poder assistir. Gente, só de série de televisão nos Estados Unidos, eles falaram que tem mais de 450 séries de televisão. Você nunca vai ver tudo, entendeu? Então, Não tem como. A gente não é uma máquina, nós somos apenas seres humanos e o dia só tem 24 horas. Não tem como tu ver tudo. Tu consegue entender um pouco de cada história que seja mais o teu nicho, mas não que tu vai conseguir. eu já cheguei numa fase, Beatriz, que eu tenho evitado rever algumas coisas que eu gosto que eu gostava de estar revendo sempre. Ah, eu Eu, também não tenho mais tempo. eu tô para rever pela 10ª vez o Poderoso Chefão, a trilogia, que eu amo. Eu gosto. Mas ou eu revejo novamente o Poderoso Chefão pela 10ª vez, ou esse tempo eu vou ter que usar para ver uma outra coisa que eu ainda não vi. Sabe? Eu gosto de Taxi Driver também. Eu acho incrível aquele filme. Amo, mas Scorsese né? Eu, aquele ali, a academia malhou ele muito tempo. O Taxi Drive, ele é. Gente, o Taxi Drive, tanto que ele é imitado, né? Aquele cara que fez o Coringa, ele fez questão de dar a mesma estética do Taxi Drive no primeiro Coringa com o River Phoenix, com o Sim, Joaquim Phoenix, sim, né? sim. O Taxi Drive, o Scorsese, ele é único. Eu gosto de qualquer coisa que o Scorsese faça. Eu gosto também. Eu acho É, o Scorsese um grande gênio do cinema americano. Eu acho que a não, forma que ele lida. Eu acho que ele é muito inteligente nas cenas dele, sabe? Ele faz a coisa ficar muito real também, se a gente for parar para ver, né?
O Department, Scorsese, sempre quando ele fez Os Infiltrados, eu achei incrível aquele filme. que é um remake, inclusive. Que é um O, remake. Mas é, eu vi o último agora, há pouco tempo atrás. Eu acho que eu já vi umas 4, 5 vezes aquele filme. Eu sou apaixonada por aquele filme. Mas o jeito que ele traz aquele filme é muito interessante. É muito bom. O Scorsese ele faz uma coisa, Beatriz, que são poucos os que têm a coragem de fazer, e eu vou te dizer o que que é. Ele é simples, Sim, sim. ele é real. O enquadramento dele é básico, entendeu? Ele faz um plano médio, um plano aberto e toca a cena. Ele não está preocupado em ficar fazendo detalhe, plano sequência, botar quarta parede e fazer uma aérea. Não. O Scorsese é aquele cara que ele entra num set para contar uma história. Ele só vai contar a história. E E ele é conta esse estranha, maravilhosamente. e é esse estranhamento positivo que nos agrada no Scorsese. E é que, de certa forma, eu também faço no meu cinema. Tu assistiu Agonia agora? Tu viu? Eu vou ali para contar uma história. Eu não quero botar a câmera no ponto de vista do nariz do cara para mostrar a boca mexendo. Eu não quero, sabe? Acho legal. Como espectador, é até curto. Eu gosto de ver quem faz um filme assim. Mas para eu fazer para o meu cinema, não. O meu cinema, o pessoal fala muito assim, Rangel, o seu cinema é muito anos 1970, Uhum, né? dá pra ver. E eu nunca fui de propósito. O meu cinema sempre foi... Depois de muito tempo, de tantas pessoas falarem que eu fui me assistir como espectador, que eu me distanciei de algo meu para assistir como se fosse outra pessoa vendo, que eu falei, caramba, realmente, parece um filme de É, 1970. A é. minha câmera é de 1970, o enquadramento é de 1970, sabe? Então o meu cinema é isso, é Scorsese, é Brian de Palma, Aham, num, sabe? aham. Porque esses caras, eles são geniais da mesma forma que Mazzaropi foi, da mesma forma que Teixeirinha foi. Eles foram geniais porque eles só queriam contar a história, É. sabe? Como é que é? Você entra aqui e fala com fulano, liga a câmera aqui, deixa aberto, enquadra. Você entra aqui e fala com fulano. Não vai ter um plano e contraplano? Não. Funcionou? Funcionou. Funcionou. Quando você vê, você tem um plano aberto. Os dois personagens falaram. A cena passou e tu fala, gente, eu consegui ver a mancha na parede. Eu consegui ver o raio de sol que entrou pela janela. Quando você viu, você ganhou muito mais detalhes naquela cena do que você teria ganhado mexendo com a câmera, trocando, falseando, fazendo caramba. Então, por isso que o Scorsese é genial. É. E eu acho Ele que é genial porque ele é simples. e ele conseguiu trazer isso numa época que o cinema estava passando por uma mudança muito grande na década de 70, porque teve toda a parte de 50, 60, 70 foi bem. Ele quebrou tudo. Ele Ele trouxe uma quebrou nova tudo. identidade para o Ele cinema, foi né? marginal, ele foi marginal, ele Ele foi quebrou marginal, é tudo. boa. Ele fez o sistema marginal, ele teve a margem. Ele foi completamente contra a maré. Ele foi de uma coragem ímpar. Quando ele fez Taxi Drive, não tem nada a ver com o cinema feito na época. O Hum. Taxi Drive ele é sujo. Ele, Muito! Ele, você chega. ele mostrou uma realidade de Nova York assim que o pessoal queria tampar. Exatamente. O Taxi Drive você é um filme que você assiste, você chega a sentir o cheiro. De É, tão, sabe? O Taxi Drive, você sente a umidade do lugar, você sente o clima pesado daquelas pessoas, você sente a pobreza daquelas pessoas, você sente a sujeira daquelas pessoas, simplesmente porque ele teve a coragem de ser, no sentido mesmo marginal da palavra, de estar à margem daquilo, e não é isso que eu vou mostrar. Ele foi de uma coragem fora do comum. Ele poderia ter deixado de existir ali, poderia. Poderia, na verdade, ele poderia mesmo. Porque sabe? poderia ter sido boicotado, cancelado e mais um monte de coisa. Só que eu acho que foi aí a grande jogada dele, sabe? Porque ele trouxe realmente uma Nova York da década de 70, que para quem não sabe, quem não viu Taxi Drive, por favor, vocês vão ver esse Veja, Taxi Drive. Depois a gente veja. faz uma live só falando sobre isso. Veja, não, e o De Niro tá incrível, o Harvey Não, o De Keitel, Niro, eu acho que Judy Foster tá maravilhosa em plena adolescência. Todo mundo ali, a Sybil, esqueci o sobrenome dela, Sybil Shepherd, se não me engano, também tem, tá todo mundo incrível no filme. é. Ele mostra aquela cena que ele leva a Sybil pro cinema, que o De Aham. Niro.
Aham. Aquela cena. Gente, o constrangimento dela naquele momento, sabe? É um trabalho de atriz daquela mulher que é incrível. É que o pessoal está falando muito agora do. Mudando completamente. O Ainda Estou Aqui, tá? O Ainda Estou Aqui. Hoje, para essa edição, o Ainda Estou Aqui, indiscutivelmente, melhor filme estrangeiro. Mas, se o Ainda Estou Aqui estivesse concorrendo com Marighella e Zuzu Angel, Hum. você entendeu o que eu quis dizer? Né? Uhum. Não deveria falar sobre isso nesse momento que as pessoas ainda estão, né? Mas ele perderia tranquilamente para o Marighella, tecnicamente falando, como cinema, como filme, né? E Fernanda Torres, maravilhosa, incrível, ia estar empatada com a Patrícia Pilar fazendo a Zuzu Angel. Porque a Patrícia Pilar fazendo a Zuzu Angel, gente, é injusto o Brasil não saber disso. Ela fez um trabalho de atriz incrível, sabe? Só que, assim, é tudo uma construção, né? De repente, se não tivesse o Marighella e não tivesse a Zuzu, o Walter não teria conseguido fazer o que ele fez no Ainda Estou Aqui. Nós nos retroalimentamos um dos outros, nós cineastas, né? Só que o Scorsese não. Voltando agora de volta ao Scorsese. O Volta pro Scorsese. Scorsese, ele se alimenta dele mesmo. É um Sim, negócio impressionante, sabe? É sim. um gênio. E é uma coisa que ele não consegue. E ele é uma coisa que ele segue muito essa linha dele, muito individualista de uma certa forma, mas ele conseguiu criar durante os longos anos da vida dele uma identidade muito própria. Tu consegue ver isso. Ele fez isso com o Aviador, ele fez isso com Os Infiltrados, ele fez isso com outros filmes. Gangue de Nova York também é outro filme que eu adoro. Com Nova York, com o Daniel Day-Lewis, fantástico também. Maravilhoso aquele filme. Gente, só que para Maravilhoso. quem não gosta de ver sangue, não. Não, mas Beatriz, eu não vou te mentir, não. Eu mesmo estou muito triste, não vou entrar em muitos detalhes. Né? Hoje foi um dia muito difícil para mim, inclusive, porque é difícil a gente se bancar no sentido de peitar com estilo. Eu recebi uma proposta para distribuição internacional do Agonia, uma distribuição tentadora. Só que, primeira exigência do distribuidor, tirar 30 minutos de filme. Tá, mas daí não tem como tu tirar meia, 30 minutos de filme. Mas qual é o 30 minutos que está sobrando? Não, Não escolhe. tem como. Escolhe. Escolhe, porque eu não distribuo filme que tenha mais de 80 minutos. Tá, mas que Mas por espécie de quê? distribuidor é essa? Mas por quê? Não, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Tá? O cara é bom. Mas por que tu não distribui filmes com mais de 80 minutos de duração? É contra a filosofia da minha distribuidora. E se eu abrir exceção para você, eu vou ter que abrir para outros. Cinema independente, para mim, o filme tem que ter no máximo 80 minutos. Tá, mas qual cena tá atrapalhando que tu acha que eu tenho que tirar ou reduzir? Não, achei o filme maravilhoso. Teu filme é incrível. Teu filme é incrível, Agonia é um filme incrível, mas para eu lançar tem que tirar 30 minutos de filme. Então, eu fico numa situação que eu abro mão dessa distribuição para mais países que eu já tenho, para bancar o meu estilo, para brigar pelo meu filho, ou eu cedo, pretendendo lá na frente algo maior, entendeu? Então é muito difícil. O meio, né? O meu guri estava conversando comigo que ele tá louco para assistir o Brutalista. Eu falei para ele, eu também tô. Só deixa eu acordar naquele dia que eu diga, hoje eu consigo ver o Brutalista, porque você assistir um filme de 3 horas e lá vai fumaça, né? Não dá para ficar vendo picado e tem que ser aquele filme de imersão mesmo, como se você estivesse no cinema. Como Uhum. um de Schindler, né? Como Um Vento Levou, tem que ser aquele filme que você para tudo para assistir, né?
Mas hoje você não tem mais espaço para filmes assim. Então o cara, para se bancar nisso e brigar por um estilo, entendeu? E ter coragem de aguentar e esperar o reconhecimento disso, é o que eu mais respeito no Scorsese. É. Porque ele não quis saber se ele ia ser boicotado, ele não quis saber se ele ia ser aceito ou não, ele não quis saber se ele ia agradar ou não, ele acreditou na linguagem dele. Ele acreditou no que ele tinha que fazer, né? Então foi o que eu falei com o distribuidor. Eu falei, olha, a gente continua amigo, mas eu não vou mexer no filme. Cara, mas são só 30 minutos, tira 2 minutos de uma cena, 5 minutos do outro, 1 minuto de não sei o quê, tenta tirar um pouquinho ali. Cara, o filme tá ruim. Ele repetiu, não, tá maravilhoso. Me prendeu o tempo inteiro. Então não tem como tirar. Mas exatamente, né? Então são coisas que é difícil, Beatriz. Aí eu vou estar sendo contrário, o pessoal vai dizer, já, mas você está sendo incoerente, você está sendo contraditório. Tu acabou de dizer que um autor, que um escritor, que um roteirista não pode ter apego, né? Mas, gente, aí já não é nem questão de apego. É a mesma coisa que a Beatriz, que é a proprietária do Litera, da editora, chegar para você e falar assim, não, eu só lanço livros com 150 páginas. Teu livro tem 240, tá maravilhoso, mas tira 90 páginas fora, porque eu não lanço livros com 240 páginas. Eu só lanço livro com 150 páginas. Aí não é você mexer na obra para que ela dê certo. É você simplesmente colocar um critério que não faz sentido. É diferente. É. Entendeu? Principalmente que o filme já tá montado, né? Gente, o filme não tem o que tirar nem botar. Eu vi o filme. Não tem o que tirar e botar. Obrigado. E tô como ator no filme também. Também. Mas eu não quero falar muito, porque eu quero que o povo vai ver. Mas assim, não tem o que falar e botar. Não tem o que tirar e botar. Não tem. Não tem. O filme tá do jeito que tem que ser. E, e, e assim, é uma coisa que eu fico às vezes impressionada. Eu me decepciono às vezes, sabe? Essas coisas, assim, É difícil. porque é difícil. A gente batalha tanto e ele, como distribuidor, deve ter ouvido muitas histórias já, sabe? E entender o que que é a vida da gente, assim, né? Então, assim, é decepcionante às vezes, é frustrante, a gente fica chateado, mas eu aprendi uma coisa, e isso eu falo na mentoria também. A gente vai ouvir muitos nãos na vida, muitos. Eu já ouvi, nossa, se eu fosse contar, se eu fosse ganhar cada centavo, eu era bilionária hoje, quantidade de não que eu já ganhei na minha vida. Só que eu já ganhei um sim, e aquele sim foi o suficiente para me chegar até aqui. Exato. Então, vocês têm que aprender uma coisa. Eu não sou ninguém para dar conselho para ninguém nem nada. Mas eu acho que as experiências que eu tive na vida e que eu tenho todos os dias, eu compartilho, né? E por isso que eu fiz a mentoria e estou fazendo outras coisas, porque eu acho que a vida da gente não é eu sou conselheiro, eu sei o que é melhor, não sei o quê. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tenta ajudar as pessoas de alguma forma para elas não quebrar tanto a cara da forma que a gente quebrou, né, Rangel? Tu sabe como é que é. Exato. Então, Exato. assim, a gente Não, não quer que. quebra todo dia. E quebra todo dia. Não, a gente continua quebrando a cara todo dia. As pancadas, elas, não, elas se tornam mais pesadas. É, Quanto mais você se torna resistente, mais o tombo é maior, mais a pancada que você leva é maior, é. né? Então não tem aquilo de, estou calejado. Não. Então é uma coisa que você tem que ficar em total vigilância e autocuidado o tempo inteiro. É que às vezes a pancada que você leva, muitas, porque agora a gente já está levando algumas maiores, né, devido à experiência e o nosso casco, como se diz, está um pouco mais grosso. E daí às vezes a dor não vem na hora, mas ela sempre vem. Não, e Então, às vezes eles batem forte também. não, batem. É, Às vezes bate forte pra caramba. Mas é, assim, o que eu quero dizer para vocês é que as críticas, elas sempre vão vir. Sempre. Isso eu trago na mentoria, eu explico melhor.
Mas a gente, como pessoa, como ser humano, a gente tem que aprender a selecionar as coisas. Muitas vezes as pessoas falam as coisas, é a opinião delas, mas às vezes é pessoal, mas a grande maioria, principalmente quando você está falando e você está pedindo uma opinião do seu trabalho, muitas vezes não é para o seu mal. E é uma opinião profissional, e você tem que saber separar isso. Então, assim, você tem que entender que você não precisa pegar todas essas dicas, todas essas críticas construtivas, mas o que é bom para você, o que é bom para o seu trabalho, para a sua obra, para enriquecer a sua obra, você tem que acatar. Por exemplo, quando eu mostrei o meu roteiro para o Rangel disse assim: a gente vai ter que fazer o tratamento. Na hora eu disse: ok. Tu quer que eu faça ou tu faz? Ou a gente faz junto? A gente tá fazendo junto. Isso é entender, isso é ser profissional. Porque independente de ter sido eu que tenha passado uma noite inteira escrevendo a minha ideia, eu tenho uma outra pessoa que é profissional, que eu confio, que está dizendo assim: a gente vai trabalhar junto e a gente vai entregar um produto final. E que Que essa vai. outra pessoa, cada linha que escreve, lembra exatamente da madrugada que você dormiu escrevendo e de quão importante foi esse processo para você. E respeito isso, por isso que não tem que ficar. O que você colocou ali tem que existir. É, Não pode deixar de estar. é, Mas a gente vai ver como ele vai ficar, entendeu? é. Tem gente que não tá nem aí para isso. É. E outra coisa, assim, é entender a mensagem final. Porque a gente não falou nada para vocês sobre o que é o filme. Mas vocês vão saber, porque a gente vai fazer muita live aqui ainda. A gente vai fazer live com os autores e com os atores. A gente vai fazer muita coisa durante esse ano ainda. Vocês não Uhum. sabem do que é. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza. Que a hora que vocês assistirem esse filme, vocês vão entender o porquê da dedicação, o porquê do amor, o porquê do apego, porquê do esforço que ambas as partes estão fazendo. Então, assim, eu quero dizer só para vocês uma coisa: que tudo nessa vida tem um esforço, tudo nessa vida tem um propósito. Mas se a gente não lutar pela gente, ninguém vai lutar por você. Eu sempre digo, o sonho da gente só é vivido quando tu sonha e tu faz ele ser realizado. Porque assim, eu tenho um sonho, eu tinha um sonho muitos anos atrás. Eu falei lá quando eu vi Jurassic Park, eu tinha 10 anos de idade. Eu disse: mãe, eu quero estudar cinema. Imagina morar no interior do Rio Grande do Sul. Mãe, eu quero ir para Hollywood estudar cinema porque eu me apaixonei com Jurassic Park. Imagina, foi em 93, 94. Eu era uma menina, gente. Aí eu não tinha nem ideia do que era Hollywood, nem nada, nem quem era Steven Spielberg. Mas eu me apaixonei pelo filme e eu botei aquilo na minha cabeça. E de lá pra cá eu comecei a escrever poesia, eu comecei a fazer parte de teatro e tudo mais. Então começou tudo aquilo ali, lá, até eu chegar com 28 anos, me mudar para os Estados Unidos e depois, com 30 anos, eu ir para uma faculdade de cinema, eu começar a estudar cinema, eu começar a entender as coisas. Então, assim, a gente tem que entender que isso é dedicação, porque o Rangel ele escreve todo dia. O Rangel ele dirige todo dia, porque ele tem uma rotina, porque isso é carreira. E isso que eu quero passar para vocês nas mentorias que eu faço, nos lives que a gente faz, porque é o objetivo do Rangel também fazer com que as pessoas entendam o que é a nossa carreira, porque a gente não vive por hobby, a gente vive por profissão, a gente vive por carreira, a gente vive por reconhecimento, né? Trabalho, dedicação. Trabalho, dedicação, disciplina, rotina de escrita, rotina de trabalho, rotina de. Às vezes a gente se perde nas folhas. Eu me perco a tanta coisa. É isso. Então, Beatriz. Olha aqui, ó, uma live maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Muito mais vamos fazer. Obrigada. Temos que É fazer isso. muito mais. Temos. Entendeu? Eu acho que a gente falou de tudo, né? Eu acho que a gente falou bastante. É. Quase 2 horas. Obrigada, quero te agradecer. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui hoje. Obrigada pelo carinho. Se tiver alguma dúvida, é só chamar no privado. A gente está aqui para se ajudar. A gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Obrigada pela oportunidade, pela confiança, de confiar no meu trabalho, de confiar.
nas minhas maluquices, de comprar minha ideia, mas muitas coisas boas estão vindo. Gente, já tá um negócio, assim, ó. A gente tem que se unir, entendeu? A nossa profissão já é uma profissão de exercício de solitude. E a gente não pode transformar essa solitude em solidão. Então, se a gente encontra pessoas que possuem afinidade com um objetivo maior, né? Porque eu não estou fazendo isso porque é apenas o meu. Não, eu estou fazendo isso para deixar. Eu escolhi uma profissão para deixar um legado, né? Eu escolhi uma profissão para o dia que eu não estiver mais aqui, tudo que eu fiz vai permanecer, vai continuar. E quando eu encontro pessoas como você, como o Orlando, né? Como. Esqueci o nome do outro, meu Deus do céu, não vai me Podia? perdoar, o Edi, sabe? Quando eu encontro pessoas assim que estão unidas pelo amor à criação. Vocês são pessoas que amam a criação. Vocês são pessoas que não veem a criação apenas como uma manifestação de como eu sou genial com o que eu fiz. Não. Vocês amam criar. Vocês tratam com carinho, com cuidado e com dedicação cada projeto, cada livro, seja de vocês ou seja de quem está chegando pedindo ajuda. Não é diferente de mim, entendeu, Beatriz? Eu não tinha como não dar atenção. Eu não me perdoaria de não querer fazer parte disso. Entendeu? Então, na verdade, é uma confiança, é um acreditar mútuo, Uhum. entendeu? Daquilo que eu enxerguei e eu quero fazer parte disso. Nem que seja pelo menos esse, Sim, né? E depois a vida, o ritmo, o que vai surgindo, tome tempo, leve cada um para um lado, né? A gente nunca sabe como é que vai ser. Mas pelo menos nesse momento, eu quero fazer parte. Eu quero estar dentro dessa biografia, entendeu? Eu quero mostrar isso realizado. Isso é muito importante, sabe? sim, eu E tamo agradeço. junto, tamo junto, tamo junto. Vamos Obrigada. falar, vamos focar mais agora no projeto, divulgar mais o projeto. Vamos ficar Sim. triste, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente presente hoje. Vocês são incríveis. Ai, obrigada, meu bem. Obrigado, Vitor. A gente Obrigado. agradece. Muito obrigada. Aproveita o calorzinho do final do verão aí no Brasil. Demais, tá horrível. Eu sei se estou brincando com você. Obrigada, gente, a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A gente vai marcar mais conversa aqui para conversar muito mais sobre cinema, literatura, escrita, Dá cultura o e joinha, ó, dá o joinha aí. Não tá aparecendo? Tem que aparecer, né? Faz assim, aparece também. Ó, apareceu. Viu? Tem que aparecer, tá? É isso. Vou deixando muito por aqui. Obrigado, Beatriz. Tchau, tchau. tchau. Obrigada, gente.